Boa noite, boa tarde já. É mais bom dia. A gente vai apresentar então a parte do nosso trabalho, né? A gente ficou com a área 2, a circunstância 2. Primeiro eu quero colocar quem são as pessoas do nosso grupo, né? A Caroline, né? A Júlia, a Patrícia não está conosco, ela está no exterior fazendo uma apresentação do congresso, então por isso que ela não está aqui. Eu sou a Regina e a Valdilene. E aí nós vamos apresentar então a nossa área trabalhada, que é a área 2, né? E vamos fazer uma contextualização. Primeiro, é importante a gente esclarecer qual foi o aspecto que a gente considerou para poder fazer a nossa apresentação. A gente resolveu trazer isso no nosso entendimento do que deveria ser apresentado. Primeiro, uma compilação de uma análise geral de diagnóstico. Depois, a partir desse diagnóstico, tentar juntar todos os aspectos. E nós fomos um pouco além, que já é começar a pensar no que poderia ser uma situação para essa área que a gente editou, trabalhada, meio que de propostas preliminares, premissas, né, iniciais, para depois indicar a área que a gente escolheu. Então aqui a gente fez uma localização, né, de onde está o Capão em relação ao contexto de Belo Horizonte, está inserido na bacia do Isidoro, né? Então ali a gente tem a marcação das diversas bacias, né, bacia do Arrudas, né, do Velhas, do Onça, do Isidoro por último, mais para o norte de Belo Horizonte, né, e aquele marcação ali roxinha é exatamente o que a gente vai trabalhar, que é exatamente o Capão, tá? Bom, aqui a marcação da nossa área, né, como eu disse, a gente tem toda essa marcação que está apagada, a bacia do Capão como um todo, e a nossa que está acesa é a nossa circunstância, que é a área 2, né, que é a maior de todas. A gente está numa posição em relação à questão do córrego privilegiada, porque nós estamos a montante, então a gente é considerado uma área que vai alimentar, né, o mercado do Capão, né, no sentido da sua posição inicial. E aí é bom, importante a gente esclarecer também que quando nós fizemos a nossa visita, foi a única área que ninguém foi. Nós não conseguimos visitar. Então, para que a gente pudesse ter um entendimento mais claro, decidimos, né, com uma iniciativa, eu fui a área inteira, visitei tudo, tentei circular tudo e tirei fotos, fiz filmagem para que as minhas amigas do grupo pudessem ter um entendimento do local, já que eu tive que ser os olhos do grupo em relação à região, tá? Bom, o que a gente vai ter? A gente também trabalhou no nosso diagnóstico para poder estar trabalhando diversos aspectos. Nós separamos em quatro grandes grupos para análise. Primeiro, a gente fez uma separação do ponto de vista dos aspectos físico-naturais, vamos dizer assim. Depois a gente separou em aspectos urbanísticos, depois a questão de risco, e depois a gente tentou juntar isso tudo para poder entender o contexto, né? Então aqui a gente tem primeiro uma marcação da questão do curso de água, né? Então o Capão, ele, vamos dizer assim, ele nasce, né, na confluência do pessoal da área 3 com a nossa área, na realidade, segue, né, e ele vai passar por 4 bairros específicos. O nosso bairro está facilmente todo inserido no céu azul, somente a parte lá de cima, onde está marcado o córrego vermelho, que é a região Piratininga. Então ele passa pelo céu azul, Piratininga, Lagoa e Lagoinha, e corre em direção ao Vilarinho, né? Então essa é a situação dele. E a gente tem nossa área com uma quantidade bem considerável de nascentes, pelo menos indicado na mapa, né, de curso de água. Porém, visitando o local, a gente entende que é muito mais do que está indicado efetivamente em relação à questão. E deu para compreender que a nossa área tem uma importância muito grande nessa situação do Capão como um todo, tá? Então a gente deu um foco muito específico nessa análise aí em termos de curso de água. Bom, aqui a gente fez primeiro uma análise em relação a como que isso acontece do ponto de vista de cumeadas e talveres. Então vai nos dar linhas de drenagem naturais em relação à situação de curva de nível. Então a gente fez essa junção e também identificamos quais são os principais topos de morro que existem na nossa área. E aí identificando inclusive essas cotas de topo de morro. Então a gente tem
Na parte de baixo, duas grandes cotas, que está na cota 245. A gente tem uma mais alta na região mais em cima, que é a 860, né, que é a mais alta de todas. E depois uma mais indo para, vamos dizer assim, na interseção com o pessoal da área, né, que analisou o Piratininga, que está numa cota 825. Então, toda a nossa área, a partir dessas grandes linhas de topo, ela cai literalmente em direção ao Capão, e isso vai nos dar algumas linhas de drenagem que estão relacionadas com a característica da curva de nível. Então, as linhas vermelhas, né, tracejadas, estão relacionadas com um direcionamento com a curva de nível que a gente entendeu que seriam os talvegs, e as amarelas, as linhas de cumeada, certo? Então, e a nossa área, a curva de nível muda muito de direção. Então, ela tem uma região um pouco aqui para baixo, que meio que direciona quase que indo paralela à questão do Capão. Depois ela muda de direção de uma área que a gente considerou muito importante, que é do Ribeirão Vermelho, que cria, né, vamos dizer assim, direções da curva de nível que cai numa direção e outra e faz um grande talveg, que é onde está esse ribeirão e que alimenta consideravelmente o Capão, chega numa área, né, importante da influência do que é quase uma foz, vamos dizer assim. Então a gente entendeu, e isso também vai ter uma relação muito forte com a maneira como foi implantada a urbanização nesse lugar, né? Vai dar alguns direcionamentos que foram importantes para a gente poder analisar ali, tá? Aqui a gente também quis identificar as manchas verdes, as áreas que ainda são verdes dentro da região. Nossa região é uma região muito urbanizada, e esses pequenos pedacinhos verdes foram aquilo que a gente identificou, não só por vista aérea, mas no próprio local, através das fotos, que são áreas de quintais que ainda permanecem com árvores bem frondosas, principalmente frutíferas, né? Isso é importante a gente esclarecer. Algumas áreas verdes, principalmente consideradas na área superior, e ela está muito direcionada ao longo do curso do Ribeirão Vermelho, tá? Que é a maior presença, mas a gente tem ainda várias áreas significativas com áreas de quintais. Então a gente tem lotes vagos, fundo de quintal, a gente tem áreas que são áreas, vamos dizer assim, que estão de campo de futebol, que é muito grande, que coincide com áreas de ocupação de vila. A gente tem duas grandes vilas aí bem significativas, e algumas áreas que estão preservadas ao longo do Capão, que é principalmente onde ainda a gente consegue ver ele superficial, vamos dizer assim, tá? Então isso foi muito importante para a nossa análise. E aí a gente vai vir com os aspectos urbanísticos, né, que seria sobrepor essa área de urbanização em cima dessa parte que a gente identificou que é natural. Então a gente classificou primeiro em termos do zoneamento, né, da lei, da 11.131. A maior parte da área é considerada uma área de ocupação moderada 2, onde ela determina grande parte, a gente vai mostrar lá na frente a questão da permeabilidade. Nós temos aqui para baixo uma área de AGU, né, que inclusive parte dela está inclusive murada, cercada, né, ao lado dela a gente tem uma AES 1, então nós temos pequenas manchas de AES 1, tá? E é interessante a gente perceber que as duas manchas de AES 1 lá em cima é uma área também cercada da Prefeitura de Belo Horizonte, que ela continua in natura, né? Ela está totalmente vegetada, e uma logo abaixo, classificada de AES 1, é uma área particular. Então a gente tem a AES 1 de cima como uma área pública, a outra como uma área particular, e essa parte aqui de baixo, que é considerada AES, ela já está ocupada, ela já tem um processo de ocupação espontâneo, vamos dizer assim, que coincide com uma área bem inclinada do ponto de vista da topografia. E nós temos aí zeis consideráveis, né? Essa grande zeis aí que tem, ela vai estar praticamente ao longo do curso do Ribeirão Vermelho,
e a de cima está coincidindo com a área de da maior topo de morro, vamos dizer assim, já dimensionado em relação ao capão, tá? Tem a outra questão que está vamos dizer assim, da sobrezoneamento, né, que se fala, que são as conexões verdes. E o interessante a gente chamar a atenção é que a conexão verde está coincidindo com ruas que cortam as curvas de nível no sentido perpendicular. Principalmente essa grande aqui, ó, que vai da DE e tem aquele ponto de confluência, são áreas que têm uma inclinação do ponto de vista de arruamento bem considerável e bem superficial da velocidade da água, que direciona depois, condensa ali, junta aquela interseção e direciona direto para o capão, tá? Então, isso é uma percepção muito grande. Tem uma outra aqui embaixo, que ela está diretamente ligada aonde o capão inicia, né? Aqui nessa conexão verde. Tem uma centralidade local, que também está relacionada com uma via de inclinação muito grande, né? Que é essas marrons aí. E a gente... Isso. Elas coincidem, né? E a parte de cima, que é uma parte de ADE. A gente vai ver que essa ADE aí, no próximo mapa que a gente vai apresentar, ela coincide com uma área de permeabilidade superior, vamos dizer assim, né? Pode passar. Essa, exatamente a parte da DE coincide com uma área de permeabilidade de 30%, certo? A outra grande parte da região com uma permeabilidade de 20%, né? E ao longo do capão e do curso de água, você também tem uma permeabilidade por lei de 30%, e aquela ponta lá em cima coincide com o parque do capão, tá? Que está com uma permeabilidade de 70%, definido, acredito eu, por ser uma área de preservação, né? Como o parque, ele está inserido numa área de preservação definida por lei, então tem que ter uma permeabilidade mais alta. Essas manchas cinzas que estão aí não delimitadas com permeabilidade, elas coincidem com as áreas de ZEIS. Então não há uma definição de permeabilidade na legislação para elas, certo? Bom, e aí a gente vem com o que a gente coincidiu, tentamos colocar o arruamento com o adensamento e com a topografia, né? A topografia está muito clara, mas a gente consegue perceber que as vias, né? Esse parcelamento aí do céu azul é de 1984, tá? O parcelamento, a definição do bairro. Em 1984, ele tentou, na maior parte das vias, caminhar ao longo do que a gente chama da linha, acompanhar a linha, vamos dizer assim, das curvas de nível. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, que essas vias que estão exatamente nesse sentido, elas vêm exatamente acompanhando como a curva de nível está. A curva de nível está exatamente, ela vem, faz esse sentido e ela sobe perpendicular à nossa área. E a gente tem no arruamento algumas vias, onde está o mouse, por exemplo, são vias que cortam as curvas de nível todas perpendicularmente. E aí pode-se observar que são vias que estão com asfalto, elas não têm uma linha de drenagem, depois a gente vai mostrar a microdrenagem, elas não têm sistema de drenagem, vamos dizer assim, então a água da chuva corre literalmente superficial, com áreas asfaltadas, então existe uma velocidade grande, vamos dizer assim, em relação a essas águas. Vão ser essas vias, né, que estão cortando, coincide com as que são conexão fundo-vale, então não sei se dá para perceber claramente no mapa, as curvas de nível estão literalmente cortando essas vias, estão todas asfaltadas. E aqui, nessa linha onde a gente tem o final, vamos dizer assim, né, a parte de baixo bem acompanhando essa parte, nós temos uma via que ela é uma linha de caminhada extremamente comercial, ela conecta os topos de morro, as maiores linhas, então ela literalmente não é piada,
ela tem uma largura considerável, mas ela tem um fluxo de veículos extremamente grande, passa a circulação de ônibus, ela tem bem comercial mesmo, e a partir disso cai toda a curva de nível, então ela é literalmente um divisor, porque para o lado de cá ela já está caindo para o outro sentido, então ela é literalmente a comiada mesmo, que acompanha a grande ocupação comercial da região. E onde a gente está marcado ali, aquela área vermelha, né, da edificação, é uma grande campo de futebol da Vila dos Anjos, tá? É uma área bem grande mesmo. E a gente tem uma ocupação que ela veio acontecendo de 5 anos para cá, onde está a Vila Maria dos Pobres, que é um pouco mais acima. Se você olha no Google Maps, essa área ainda está mostrando área verde. Mas quando eu tive a oportunidade de andar na região, andei com uma pessoa da região. Então ela contou que nadava no local, tinha peixe, moradores de muitos anos atrás falaram que o pessoal pescava na região. Mas a vila foi ocupada há uma questão de 5 anos aproximadamente. Árvores com mais de 30 metros de altura elas foram cortadas, então a gente tem umas fotos que tem literalmente um topo de árvore, literalmente queimado mesmo. E é interessante a gente perceber que na legislação, no parcelamento, esta área onde está a Vila Maria dos Pobres, ela era uma área que não era para ser parcelada, era para ser uma área preservada. E foi exatamente a estratégia de ocupação dessas pessoas, inclusive o pessoal que andou comigo é morador da Vila Maria dos Pobres e tem uma estratégia das pessoas de irem ocupando as áreas que são públicas. Eles dizem que o poder público acaba falando do pessoal, largando para lá, então era mais fácil eles ocuparem esses espaços, vamos dizer assim. Fora isso, as construções aí ao longo de uma maneira geral são mesmo de edificações mais unifamiliares mesmo, mais residencial, como eu já disse, com a presença de muito quintal e extremamente ocupado. É importante a gente chamar a atenção numa outra situação, que eu não sei se o pessoal está conseguindo enxergar, tem um ponto aqui em cima, que é escrito 5, mais para cá. Ali é uma área que um antigo morador também, que há 30 anos, disse que a Prefeitura de Belo Horizonte construiu há 30 anos atrás uma grande bacia de detenção que está subterrânea, que é para onde tem uma área de nascente que corre literalmente para esse local. Essa região aí, algumas áreas, a gente consegue observar que onde existe microdrenagem, a gente vê visualmente a água natural correndo mesmo em direção, né, bem na linha de drenagem, em direção ao Capão. Dá para a gente filmar e ver essas águas correndo literalmente canalizadas, tá? É onde está marcado então a rede de microdrenagem. A gente consegue perceber como é visto no local que a água corre superficialmente mesmo. Não existe uma rede de drenagem efetivamente que colete essas águas, mas em compensação a rede de esgoto ela coincide com o arruamento. Então a gente nem marcou a rede de esgoto porque literalmente ela coincide com o arruamento. Porém, o que a gente consegue perceber é que quando chega perto do Capão, essa esgoto é jogado literalmente. Vários pontos, né? Inclusive a gente chegou a observar até caminhando no Parque do Capão que existiam lugares onde a gente via a área, de fato, o esgoto ressurgindo, vamos dizer assim, correndo direto do Capão. Existem lugares que correm sem canalização, existem lugares que correm canalizado literalmente. Uma coisa que chama a atenção é que no trecho inicial do Capão, onde está a Rua dos Navegantes, o Capão está canalizado. Quando termina a Rua dos Navegantes, que é onde conflui a interseção das duas áreas, o Capão ressurge. Ali a gente consegue perceber que a água ainda é cristalina. Não posso dizer que ela está, né, opaca, mas ela é cristalina. E existe um ponto, exatamente onde tem essa confluência, onde está marcado aí um laranja cortando com um azul, que naquela região mais à ponta tem uma área onde existe literalmente uma cachoeira de esgoto.
Então você consegue perceber a água vindo cristalina no início do capão. Chega um momento que nessa cachoeira de esgoto a água fica literalmente escura e até com nata. Onde outros lugares a gente vê a nascente correndo, a água clareia um pouco, mas depois quando ela continua encontrando outras áreas de esgotamento, aí já começa a ficar totalmente poluída. Então uma coisa que a gente conseguiu perceber é que a nossa área ela tem uma contribuição grande no sentido de ser realmente um alimentador do capão de várias áreas de nascente. A região mais acima que está marcada de azul, que é do Ribeirão Vermelho, é onde está a Vila Maria dos Pobres. Lá existem várias áreas onde a água literalmente ressurge, inclusive do asfalto, ressurge água dentro da vila, os moradores inclusive têm uma nascente, tem um ponto de uma rua que desce, não sei se está conseguindo perceber, uma linha preta que vai diretamente até o Ribeirão, tem uma nascente aí que é um triângulo no sistema viário que um dos moradores preserva, né, com unhas e dentes, um lugar verde com várias árvores, porque ele falou, aqui é nascente, ninguém vai cobrir isso. E essa nascente ela é tão significativa que os moradores, ao longo da via, um pouco mais abaixo, fizeram uma canalização e criaram uma bica, onde as pessoas, literalmente, a gente vê, eles vão lá, enchem garrafinha de água, levam para casa, tipo uma torneira, literalmente. Vão lá e preenchem. E eles fazem a utilização dessa água para poço artesiano, bombeamento para alimentação das suas casas, isso foi visto claramente. Áreas onde você tem ainda, mesmo com alguns esgotos correndo para esse lugar, a água ainda nessa região é cristalina. Tá? Descendo por um ponto, pode adiar. Aqui a gente vê a questão da marcação, nós juntamos o que a gente chama de riscos hidrológicos, né, que é a área de inundação, juntamos a escavação, contaminação do lençol freático, coincidindo com as áreas de vilas, favelas, os topos de morro. A gente consegue perceber que literalmente a maior ponto específico, bem evidente de inundação, está no final do Ribeirão Vermelho. Isso a gente viu não só com marcações em paredes, né, vamos dizer assim, onde ressurge de novo o Ribeirão, relato de moradores, e é interessante a gente perceber que ao final existe uma área que vocês estão conseguindo perceber, que a gente evidenciou mais a linha da topografia, que ela literalmente desce num sentido e no outro em direção ao Ribeirão, e só existe uma via que conecta esse trecho de um lado para o outro. Essa via está asfaltada e ela vem caindo em direção à parte mais baixa, e é onde o Ribeirão Vermelho aflui. É nesse ponto que tem uma inundação considerável, né? Vira literalmente uma bacia, tá? Nessa região aí. Existia um outro ponto que conectava também essa parte à outra, só que os moradores locais fecharam a rua, fizeram um portão, e o pessoal chama de condomínio fechado. Eles criaram um condomínio fechado ali, não tem um portão, você não consegue acessar, virou área exclusiva. É interessante a gente perceber que existe meio que uma apropriação do pessoal do lugar em relação ao local. Se apropriam da água, se apropriam de um arruamento, se apropriam de uma área verde. Então a gente vê muito a questão dos moradores locais com a relação com o lugar muito forte em relação à maneira como eles vão usar esse lugar, tá? E aí a gente tentou, de uma maneira geral, fazer um mapa síntese tentando juntar tudo. Nós separamos todas as partes e tentamos juntar tudo para poder entender qual que é a influência dessa área como um todo. Então a gente conseguiu perceber que, principalmente as áreas de contaminação do lençol freático, elas são muito evidentes nas linhas de topo de morro, né? Na linha onde você tem uma ocupação grande, que é a rua onde tem um comércio, né? E um fluxo
grande de veículos. A gente vê que o trecho inicial do Capão, ele tem um risco de inundação, e é exatamente onde termina a parte canalizada dele que ele aflora, que está exatamente coincidindo com essa área de inundação grande, e de fato há um relato dos moradores que em épocas de muita chuva, ele inunda e invade as casas que estão literalmente construídas ao longo e que ultrapassaram aquela área limite dita dos 30 metros, né, que deveria ter. Então, todas essas construções, todas essas casas que estão ao longo do Capão e que invadiram essa parte dos 30 metros, elas recebem inundação, inclusive, de invadir a própria casa da pessoa em época de inundação. E aí a gente teve, né, chama muito atenção aquela parte do Ribeirão Vermelho, que ele junta várias coisas. Ele junta risco de contaminação, é uma área de curso de água, ele é conexão fundo de vale, ele é área verde, ele tem ainda a ocupação da vila, né? Tem a curva de nível que faz, né, um direcionamento em relação a estar direcionado para esse curso. Ele tem ainda um volume de água que corre limpo em relação ao Capão, nesse lugar. Então foi uma área que chamou muita atenção, e principalmente essa parte do campo de futebol marcado de vermelho aqui em cima, que é a outra vila, né? A gente percebe uma ocupação muito densa, que é a Vila dos Anjos. Ele tem uma influência muito grande também em relação à questão quando a gente olha as linhas de drenagem e a linha de comeada, quando a gente junta tudo, tá? Então esse é o nosso mapa simples. A partir disso a gente foi um pouquinho mais além, e a gente meio que estabeleceu o nosso entendimento, que a gente deveria fazer analisando a área toda, estabelecer algumas diretrizes prévias, que aí a Carolina vai falar um pouco a respeito disso. Eu percebi, né, ao longo das apresentações, que talvez fosse uma preocupação já sair trazendo propostas, enfim, mas a gente já aventou algumas, né, partindo de umas premissas, porque particularmente eu achei que foi um diagnóstico completo, assim. Então acho que já permite que a gente possa pensar alternativas. Algumas a gente chegou a conversar com a própria Núbia, com o Danilo, né, em orientações, e a gente vai falar disso brevemente. Para isso a gente usou duas premissas centrais, assim, claro que tem outros fatores a serem considerados, mas um deles foi de implementar as intervenções de acordo com as expectativas da população, né, assegurando a salubridade ambiental e minimização dos impactos sociais, que é fundamental, acho que é o objetivo central nosso aqui, né, enquanto formação de ATIS, e também de associar técnicas que reduzam a velocidade e o volume do escoamento superficial e aumentem a infiltração das águas pluviais no sul. Então, essas são as premissas centrais, assim, e as nossas diretrizes gerais a partir do pressuposto que a gente não pode ignorar os dispositivos convencionais, né? A gente percebe pelos problemas que a região como um todo apresenta, acho que isso é comum a todas as áreas, um subdimensionamento das linhas de drenagem, uma deficiência mesmo, e às vezes até falhas de execução, né? A gente percebe muito isso, por exemplo, quando você vai ver o desenho urbano, a execução do traçado, com a sarjeta que não está na inclinação correta, enfim, tem uma série de fatores aí que passam desde o desenho urbano até a execução, né? E por fim, eu acho que é algo que tem sido um pouco o foco aqui desse curso, as soluções baseadas na natureza. Bom, a partir então do que a gente entendeu que seriam essas premissas gerais, a gente se orientou em criar um grande macro-zoneamento. Na realidade, a gente sabe que nós não vamos ter perna para tratar a região como um todo. Então foi por isso que a gente resolveu trazer, né, essa macrozona para tentar entender, num contexto da nossa área como um todo, o que poderia ser algumas possibilidades, porque a gente sabe que depois, num outro momento, a gente vai trabalhar só um trecho específico
E aí isso deu também a nós um direcionamento para escolher que trecho específico vai ser esse que a gente vai trabalhar, baseado no diagnóstico e baseado nessas premissas que a gente fez. Então a gente conseguiu dividir a nossa área em 4 grandes macrozonas, a princípio, né? E a gente entendeu que a macrozona 1, que é aquela que está coincidindo com os fundos de vale, que está coincidindo com as áreas de contaminação, ela deveria ser separada e tratada talvez com situações bem diferentes do restante que vai ser tratado. Ela coincide com as maiores áreas de manchas verdes também, ela coincide com as áreas mais significativas de curso de água e ela vai coincidir também com as áreas onde a gente tem a presença mais evidente de nascentes ou de afloramentos de água. Então a gente entendeu que isso tem que ser tratado numa macrozona separada. A A2, ela é uma área diretamente que vai influenciar principalmente o Ribeirão Vermelho. Nós entendemos que o Ribeirão Vermelho é o grande elemento que coopera com uma grande alimentação do córrego do Capão. Não só pelas características topográficas, pela questão dessa presença, que de fato, percorrendo a região, a gente vê que é uma área que tem muita nascente, e também ali é uma área que está sendo alvo de ocupações irregulares, construídas de uma maneira muito espontânea. Então a gente acha que essa região, que é uma região inclusive que a gente vê a presença das pessoas se apropriando mais dos elementos naturais do espaço, da água, das áreas verdes, né? A gente entende que a topografia tem um direcionamento para lá, então a gente achou que essa área é uma área que deveria ser vista e considerada meio que não diria proteção, mas de suporte para essa outra área amarela maior, que é muito significativa no Ribeirão Vermelho. A parte roxa, que é a parte de grande ocupação e já consolidada, vamos dizer assim, é uma área bem consolidada do ponto de vista de ocupação, que a gente tem as vias acompanhando bem a característica das curvas de nível, com a atenção para aquelas vias que cortam muito perpendicularmente essas curvas de nível, aumentando a velocidade. Então a gente entendeu que ali dá algumas soluções para a gente poder tratar, conciliando a questão do que já está implantado em termos de infraestrutura, principalmente a questão do esgoto, né, existente já, e da microdrenagem, que é muito superficial, com algumas soluções baseadas na natureza para tentar minimizar ou mitigar, principalmente essa questão que corre muito violentamente para o Capão, que é a área amarela de baixo. Então essa foi a nossa intenção. A laranja bem focada nessa braço, vamos dizer, primeiro amarelo de cá, e essa roxa bem focada no outro braço amarelo, que é o Capão em si. E essa parte de baixo, que é a parte azul, que ela é uma área que ela já está consolidada, mas ela é o início do Capão. Então a gente precisa também dar uma atenção a ela e, olhando o mapa, principalmente o mapa de áreas verdes, ali a gente tem ainda uma presença de áreas muito livres, de quintais, a gente tem ainda algumas áreas verdes e inclusive presença nessa região de passeios largos, onde a gente tem área verde nos passeios também, nessa região aí. Então a gente achou que essa área também tem que ser tratada de uma outra forma, e ela é literalmente o divisor do lado de cá para essa parte de cá. É interessante que inicialmente, quando a gente analisou a região sem conhecer, sem caminhar, a gente achou que o Dandara, que está aqui embaixo, teria uma influência muito grande nesse espaço, mas ele está bem mais baixo que aqui. Então, aqui é uma conveada, então ele não vai ter essa influência que nós achamos que ele teria nessa ocupação do Dandara para essa região aí do início do Capão, tá? Não? Então, em cima, dentro disso que a Regina trouxe, não vou me delongar muito, mas a gente já trouxe algumas propostas, né, baseadas nas características identificadas cada macrozona. Eu vou citar algumas delas, né? Dentro da macrozona azul, que foi a que a gente acaba de mencionar sobre os passeios, enfim, seria a manutenção das áreas verdes permeáveis e a proposição de faixas arredinadas nos passeios,
só esclarecendo assim, que tem algumas soluções que elas vão se aplicar a todas as áreas, mas a gente quiser evidenciar aquilo que evidenciasse mais a característica desses espaços. Nessa porção em amarelo, né, na macrozona amarela, que eu não recordo o número dela agora, seria fundamental a recomposição da mata ciliar e a gente traz a proposição também de parque linear, porque tem um potencial grande para isso. Ainda dentro dessa área, a gente traz a proposição de telhado verde nos conjuntos habitacionais, sobretudo da rua Eva Mate. Você tem um nome dele? Não. Fica ao lado da escola. Ele fica ao lado da escola e essa área ao lado do conjunto é a grande área verde da prefeitura, que é uma área de AIS, que está marcada como uma AIS aí, mas ela é uma área ainda não ocupada, verde. Bom, ainda dentro dessa macrozona mais próximo à Vila Luz Pobres, a gente propôs a bacia de inundação na área do campo de futebol, que existe lá, que tem potencial para isso, e atentou também a possibilidade de implantar biodigestores para a questão do esgoto. Assim, a gente não se debruçou muito sobre a questão do esgoto, né? A gente está trabalhando mais com a parte da ecologia, vamos dizer assim, mas a gente achou que também fosse talvez o momento, né, de propor isso para essa área de ouvir o sistema visível. Na macrozona laranja, a gente propôs um piso drenante, principalmente próximo à nascente, que está canalizado ali, com o potencial que essa solução oferece, né, para esse escoamento das águas. Essa mesma solução também a gente pensou para a área roxa. O cordão, né, que é uma estratégia de drenagem urbana convencional, que vocês já devem ter visto, né, ele parece um quebra-mola que faz um direcionamento da água em alguns trechos, e ele funciona como um redutor também da velocidade da água. Como já tinha falado anteriormente, o próprio desenho urbano, né, ele só fica empinhado a tudo, né, de uma forma mais ampla, e possibilidade também de haver de chuva nas vias que acompanham as curvas de rio. Então, eu acho que a Regina ela já aprofundou bastante sobre a caracterização das áreas, mas talvez como justificativa, né, de uma circunstância de atuação, né, que é onde a gente pensa em trazer propostas mais detalhadas adiante, né, no segundo momento, que agora a gente está na pré-banca, né, em fase de diagnóstico, de entender esse espaço ainda, seria essa área em roxo, e por alguns motivos que já foram, né, citados pela Regina, é uma área de grande contribuição para o Capão, né, onde você tem um momento que ela chega na Foz também. É a área também onde a gente tem os maiores índices de áreas permeáveis. Pode, tudo bem, pode. Não, acho que não, porque não viu o assunto. Acho que eu prefiro. Mas passa dois, deixa eu ver se mostra as áreas verdes. Isso, acho que fica bom isso para ver. Então, enfim, a área delimitada, as vilas e favelas, né? Importante ressaltar a presença delas. E a proporção das áreas verdes próximas. Então, a gente considera que esse local tem um grande potencial de intervenção, não só por esses motivos, mas todos os outros que eu acho que a Regina já mencionou aqui. A gente só caracterizado, né? A gente escolheu não só pelas potencialidades, mas pelos problemas também que essa região apresenta, né? Com risco de inundação, risco de escavação e contaminação de lençol freático. Eu acho que eu acabei falando em outros momentos, mas aqui é só para ilustrar as soluções de drenagem convencional, porque eu acho que a gente tem uma tendência também a demonizar um pouco, assim. E realmente ela é falha em muitos momentos, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar para isso também, afinal de contas, as nossas cidades todas, assim, basicamente, elas estão ainda sob esse regime, vamos dizer assim, né? Então,
Eu acho que é olhar para a realidade, assim, com um pouco de pé no chão e pensar o que a gente pode fazer em relação ao que existe, as soluções que estão muitas vezes as nossas mãos, né, assim, vamos dizer, que o poder público pode conseguir atuar. É claro que a gente está num espaço de extravasar, de pensar a cidade, né, os espaços de outra forma, mas eu acho importante ter esse olhar um pouco mais realista, mais pé no chão para isso também, né, pode passar. Como eu tinha mencionado, a gente indicou para a área do campo da Vila dos Pobres uma bacia de iluminação temporária, vai ter uma coisa que nos deu, né, que são áreas com topografia mais baixa que armazenam temporariamente o volume das chuvas. Então aqui, essa foto é uma quadra na cidade de Porto Alegre, que é utilizada como bacia de detenção, e aqui é só um corte esquemático, né, mostrando um pouco de como esse sistema funciona. O telhado verde, a gente conversando com o Danilo numa orientação, foi um trabalho de preocupação, né, assim, de como que muitas vezes é uma técnica cara, às vezes de difícil manutenção, né, e aí a gente trouxe como estudo de caso, que eu achei bastante interessante, eu particularmente não conhecia, um projeto que chama Teto Verde Favela, na comunidade do Arará, na zona norte do Rio de Janeiro, que eu acho que é muito mais próximo da nossa realidade. Assim. Então, aqui eu acho que não teria tempo para isso, sim, eu acho que é interessante quem tiver interesse de procurar, mas começou com um protótipo de um morador, né, o Luiz Cassiano, que na casa dele, essa foto é da casa dele, né, em cima mesmo da telha de fibrocimento, e com uma parceria inicialmente com o professor da UFRJ, ele fez um telhado verde na casa dele, assim, com recursos muito baixos, né, enfim, com o que eles tinham, com os conhecimentos técnicos que esse professor trouxe também sobre o tipo de vegetação que tinha que ser implantada nesse jardim, e ele transformou isso em um verdadeiro oásis. Assim. E agora esse projeto ele já se expandiu, ele existe desde 2016, se não me engano, e ele está sendo aplicado em outras várias comunidades do Rio de Janeiro. É isso. Aqui só um canto de chuva para os exemplificar, você imagina o caderno técnico de Belo Horizonte, não sei exatamente como é. Os terminados de concreto, né, pois também a solução, né, técnica só para exemplificar. Eu acho que é isso. Eu? Ótimo. Obrigado. Eu achei muito legal o trabalho, acho que é relevante todo mundo. Você também é servidora pública, trabalha no Estado? Não? Só você, né? Porque vocês três estão na lida, não é? Com o governo? Não, eu. Você não? Eu Você já não. tinha trabalhado já, né? No poder público? Não trabalhei por na verdade, hoje eu estou atuando, hoje eu estou no CAL. Ah, tá. Pois é, porque eu acho que eu vejo uma assertividade, né, que é exigida do Estado, assim, né, de quem está na ação pública e no planejamento público, né, não dá para a gente estudar e deixar, não fazer pesquisa, a gente quer chegar a algum lugar a cada momento, né. Eu acho isso interessante e acho que também e até faço a minha culpa aqui, a gente às vezes tem falei isso lá na aula inaugural, né, a gente tem bota a culpa no governo, aí acaba projetando para os técnicos, né, mas a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que legitimar, proteger, alimentar, né, valorizar e dar elemento e alimentar, né, porque no Brasil, na organização brasileira, vai ser através do Estado que a gente vai conseguir alguma coisa a médio prazo, né, a curto e médio prazo, não tem jeito, né. E o inimigo não é o Estado, mas é toda a indústria de reprodução dessa tecnologia urbanística aí, né? Que são as carreteiras e as famílias e tudo. Eu achei muito bom o mapa de topografia e drenagem, aquele mapa cheio de linhazinha, né? Porque eu acho que esse trabalho foi feito à mão
na tora, vocês têm curva de nível ou vocês tiveram um algoritmo, uma camada, um geoprocessamento? Tinha base e foi sendo. Foi sendo traçado, tinha uma base de orientação, o resto foi. Ah, legal, legal. Porque ele é um caminho da gente começar a se aproximar, se envolver, se apropriar dessa terrível paisagem geomorfológica plana, homogênea. É óbvio que aqui no Talveg, que é onde essas coisas se apontam, assim, se estreitam, e até o próprio miopia do planejamento público mostra, ali tem inundação, aqui tem escorregamento, ali tem uma DR. É óbvio que nessas áreas é fácil. Agora, nessa região que vocês têm aqui, né, dessa encosta plana, que é aquela ali, aquele é o setor 3, assim, aquela parte mais, onde as linhas amarelas são mais paralelas, é difícil da gente entender qual que é o problema, como se dá o escoamento superficial e tal. Então achei muito interessante um bom conselho para ir além da leitura da topografia e da declividade do grupo 3, que foi a forma de se apropriar desse corpo, dessa pessoa que eu estou falando, que vocês têm que namorar, que é a infraestrutura, e foi legal. E além do grupo de vocês, que eu acho que foi o mapa que mais, a leitura mais próxima que vocês fizeram, que foi aquele mapa, aquela confusa divergência dos fluxos de escoamento superficial, que são aquelas setinhas azuis, aquilo é fundamental. Então, eu diria que a gente poderia juntar essas três análises para fazer um mapa de leitura do relevo, de morfologia e água, né? Todo mundo fazendo um mapa com essas três camadas. Vai ficar, né, os geólogos falam, não, esse mapa não dá para ler porra nenhuma, não dá para ver nada, é isso. Eu acho que é isso. A natureza, ela é isso, quando está cartografada. Ela está viva. Achei muito legal. Aí, sobre o trabalho de vocês, eu vou ser curto para fazer 3 pontuações para todo o grupo aqui. Eu acho interessante essa ideia do zoneamento, mas eu acho que tem que se preocupar em tentar não generalizar, não me preocupa esse zoneamento, ainda mais no momento inicial, porque ele pode generalizar essas intenções que a diagnose está provocando, que é uma resposta ao que se percebeu que acontece no sítio, ao invés de justamente aproveitar o que as circunstâncias nos estimulam a fazer, que é diversificar, que é detalhar, que é variar, que é fragmentar, né? Ainda mais diante dessa paisagem homogênea, geologicamente, homogênea topograficamente, e homogênea nesse padrão antrópico, nesse padrão de método de superestrutura, desse maldito loteamento popular periférico. Então, cuidado nisso. Acho que ainda não, mais do que as diretrizes que vieram do zoneamento, aquela delimitação dessas zonas me preocupa muito. E olha como se dá, por um lado, a configuração das coisas que acontecem no território. E vai lá para o mapa de zoneamento. Olha como ele está delimitado, olha como se toma a ação sobre essa classe hidrográfica, esse sítio. Então acho que a gente, né, o roxo, grandão, talvez ele possa ser vários outros. É uma tendência, né? Mas eu acho que vem muito dessa pressão, necessidade que a responsabilidade da função pública traz, trazer resposta. E eu diria mais assim, até para o poder público, para defender essas diretrizes, que eu acho que estão corretas, são bem-vindas, se a gente, para isso virar política pública, ação pública, se a gente não sobrecarregar com argumentos científicos que falam do sítio, da natureza, do meio ambiente, o terraço verde vai para o espaço. Isso vai ser passado para a UBEL vai tentar criar um programa e vai dizer que não deu certo. Igual a autogestão não dá certo, é culpa da letra. É um monte de merda que a gente vê dentro do planejamento público. Então, como é que a gente contrapõe isso? Como é que a gente traz segurança para essas diretrizes serem viabilizadas? Frente a esse desafio de derrubar essa ideologia urbanística que determina essa tecnologia de urbanização convencional, do escoamento. Míope, que só parte do método do cálculo racional, o resto faz, e ainda é subdimensionado, não é generosa, porque é carta já para ser implantada. Carregando de argumentos científicos, e aí trazendo esse monte de coisa da geologia, aquele mapa lá do caminho das águas, da pedologia, os jardins verdinhos que apareceram em todos os grupos, né? Trazendo autoridade técnica para o planejamento, porque senão essa diretriz cai.
Ah, não deu dinheiro, você vai ficar para o próximo programa e tal. E ela é fundamental, né? Ou seja, para tentar um zoneamento que promova diretrizes que não. E aí eu até faria um convite para vocês avaliarem se essas diretrizes elas efetivamente estão promovendo algo maior, como, por exemplo, uma reabilitação ambiental desse território, dessa infraestrutura, ao invés de somente, que é o que a gente vê em planos de desenvolvimento ambiental, é o que eu estou vendo que a prefeitura está conseguindo fazer de melhor com a ONU, resolver os problemas atuais das águas superficiais na região. Né? Então, consertar o problema que está acontecendo agora, que a gente sabe que vai piorar, ou pensar, abandonar essa ideia de combater risco, consertar, apagar incêndio e reabilitar essa natureza, essa infraestrutura, porque essa é a maneira mais sustentável da gente se dar bem no final. Tá? Eu deixaria essa sugestão para vocês. E eu queria fazer dois comentários, um comentário só, dois. Nós, como arquitetos, temos e aprendemos na escola um caminho de conseguir se relacionar com essa pessoa que a gente não sabe lidar, que é a infraestrutura e a natureza, que é através da leitura paisagística. E a melhor maneira de perceber essa paisagem é usando a foto do território. O colega disse que a gente não teve tempo de ir, mas tem o Vista da Rua. No Vista da Rua a gente estaria vendo os topos de morro. Ela fez um passeio para a gente de 1 ou 2 dias de campo, já pegou um monte de situação antrópica e ambiental. A gente precisa perceber, eu ia falar isso no primeiro grupo, qual é a vantagem disso, olha, é a gente, estou falando para estudos ambientais, de geologia urbana, é a gente perceber a gente poder fazer através do olhar, não só entender uma maldita mineralogia, etc., da geologia, essa configuração do sítio. A gente perceber como é que essa anatomia do relevo, da infraestrutura, determina, impacta na outra natureza, que é essa camada de suporte da meso. E também, em parte, como que a super acabou se montando, se justapondo em cima desse sítio. Isso todo mundo sabe porque aprende, não sei se é do jeito errado, eu gosto, através da sintaxe espacial, da morfologia, das escolas anglo-saxônicas de trabalhar, aquela coisa, visão serial, Gordon Cullen, Kevin Lynch, lembra? É isso. A gente tem essa ferramental, mesmo não sendo metalista, geólogo, vamos por aí, vamos tentar ver essa geologia, esse relevo, através das fotos. Isso dá para fazer agora no Vista da Rua. Recomendo uma Vista da Rua. É a visão do sítio pelo corpo, não é o satélite, não é o 3D, o modelo digital. Eu acho que isso é uma maneira da gente reconhecer. A geomorfologia a gente consegue interpretar ela já da foto da rua, da foto do terreno, né? E por último, eu queria estimular os grupos, deixar só essa dica, se essa prosa e essas análises, elas estão sendo trocadas, compartilhadas entre vocês, se isso é comum, essa visão. Porque na maioria das vezes a gente aprende aqui a trabalhar problemas de sítios complexos, dividindo o bagulho, numa lógica de produção, de reprodução. Não faz isso não, eu acho que tem que trocar essas visões para trocar saberes, debater, tensionar, dizer que não concorda, para haver um ambiente aberto, honesto entre a assessoria, entre o agente técnico, que são vocês, para depois, inclusive, se vocês puderem ir para a população, haver de certa forma, essa sintonia, esse sentido comum, tá? Era isso. Obrigado. Renatinha. Bom, gente, eu gostei muito da apresentação de vocês, assim, vocês usarem sempre a mesma base, legenda, assim, foi muito fácil de entender. Também achei muito bom essa análise da área, assim, esse entendimento profundo da área, de como que, né, como que a dinâmica da água ali, né, entendendo ali os papéis, depois com a urbanização, o que vai acontecendo, e essa análise ocorrendo também a partir da observação direta lá, de relatos de conversas com moradores. Então, achei que foi uma boa análise assim, desse funcionamento da dinâmica das águas nessa área. E, né,
eu acho que talvez esse sentido falta um pouco da representação de muitas dessas coisas que vocês falam, assim, do registro lá no mapa, assim, dessas apropriações, né, desses usos. Não, o mapa era o mapa. Dá valor, vira dado. Inclusive isso, talvez não está compartilhado, as fotos estão todas lá no drive com relatório. Uma cartográfica, é isso? Tá para nós, inclusive. Não deu tempo. Não deu tempo, tá? Também eles avançaram bastante, né, nessa questão das propostas. Assim, do ponto de vista técnico, funciona, não sei falar. Mas eu também compartilho assim, um pouco dessa questão dessa rede de drenagem tradicional, dessa rede de estrutura cinza, como que ela, exatamente isso que o Paulo está muito ligada realmente a resolver esse problema escolar, ser a coisa mais rápida possível, e ser uma necessidade de obras caras, de uma manutenção difícil, quando a gente pode pensar essa água sendo vista, né, soluções que ela pode ser vista e de forma mais pedagógica para as pessoas, e também instituindo os processos naturais. Então, assim, eu não sei se talvez, só para vocês pensarem se a diretriz ainda bater nessa tecla de continuar com essa mistura cinza, e assim, a impressão que ela nunca vai ser suficiente, assim, também. Bom, no mais é isso, eu não tenho muitas contribuições, mas nesse sentido eu achei muito boa essa análise mesmo, assim, essa leitura do lugar, assim, né? Tentar ter esse entendimento mais profundo da área e do funcionamento das áreas ali. Tiago, por favor. Eu achei aquele mapa que vocês usaram lá no início, vocês estão usando, a topografia da drenagem, né? Que é uma situação, ela é óbvia, mas às vezes a gente acaba fazendo um pouco disso, né? E é muito revelador esse mapa, hein? Quando a gente aprende a fazer ele, quando você está lá no processo de formação, você começa a compreender isso, é muito importante. E aí você começa a cruzar com outros processos de urbanização e compreender, inclusive, algumas questões que estão ocorrendo errado. Então, e fazer isso, até eu acho que eu vou fazer isso à mão, né? Eu acho que tem outros resultados, assim, que vai também ajudando muito no processo de formação nossa e como ler esse tipo de base, né? E acaba que o regime é algo que é muito pouco compreendido por nós, arquitetos, né? Os arquitetos, colegas nossos formados, que tem um pouco de compreensão disso, né, e como se opera com essa informação. Tem algumas questões que vocês trazem que é muito relevante, né, como por exemplo, a área desse lugar Caeiros, ela está coincidindo numa região de Porto Morro, por exemplo, e você tem uma recorrência assim, de algumas áreas verdes que estão predominando nas partes altas, que eu estou compreendendo. Eu não conheço muito bem a área. Essa área, apesar de ter separado aí próximo, não é. Agora é interessante você falar no negócio do Dandara, porque depois que você conhece essa lógica, você vai ver que o Dandara nunca vai estar lá, né? O impacto não vai ser lá, ele vai exatamente para o córrego da Pampulha, né, que forma a lagoa hoje, porque ele está exatamente na região de divisor de água, bem próximo do corpo da Pampulha, né, direto da nossa tudo para o Isidoro. Teve uma coisa que você falou sobre as características físico-ambientais e a própria atividade econômica, comercial, os lugares onde tem um bom movimento. Ele me lembrou de um texto, que é um texto que a gente também já li ele várias vezes, assim, que é um texto do Maurício André, ele nota sobre o corpo de Belo Horizonte e tal, que eu acho que é um texto que ele escreveu lá nos anos 70, né, e que ele é até interessante ser resgatado, e por um acaso essa semana eu tive uma reunião com ele, assim, e aí a gente comentou sobre o texto. Aí tem um livro dele, que é um livrinho
blindagem que ele lançou nos anos 80 também, que eu acho que pode ser até uma coisa para a gente resgatar, ó, assim, pensando nessas linguagens, né? Que é aquela como a cidade se forma. Não sei se tem um monte de desenhos. Pois é, que eu acho que é um livro assim, que vai remetendo a várias discussões que a gente está tentando resgatar assim, dentro da nossa formação. Aí vocês, tem uma hora que você, acho que você falou subdimensionamento das linhas de drenagem, né? Aí eu fiquei colocando em dúvida, né, até que ponto que a partir dos preceitos que a gente tem, que a gente aprende nas nossas estratégias de aprendizado sobre urbanização, sobre drenagem urbana, se a gente vai conseguir sair disso, sabe assim, porque a gente sempre vai subdimensionar, porque a gente vai atravessando ainda, não que vocês façam isso, não, acho que esse curso está tentando colocar essa questão que a gente chama da infraestrutura geológica como um elemento importante, né, na nossa formação, mas que dentro da nossa trajetória, até então, isso é pouco relevante. Eu, por exemplo, eu dou uma disciplina na PUC, que é Planejamento Ambiental Urbano, que essa disciplina se dá no meio do curso. Nessa disciplina a gente discute muitos aspectos físico-ambientais, e eu sei que no semestre que vem já tem outra disciplina, Planejamento Urbano Regional, que parece que isso é só um detalhe, isso some, sabe assim, e isso atravessa os cursos de arquitetura como um todo, e aí por isso que eu estou colocando isso em dúvida, sabe, como que essa questão da plataforma geológica, a infraestrutura geológica, ela vai se perdendo e a gente continua ainda no registro como se isso não fosse um elemento relevante. E isso no curso da PUC, que até na minha época era o único curso de 2 no Brasil inteiro que tinha planejamento ambiental no curso aí. Que está muito refletido hoje nesse curso noturno da UFMG, né? Começa também com algum debatimento do curso diurno, mas ainda muito incipiente, né? O que é só um reflexo do que acontece no campo como um todo. Tem uma hora que você fala ocupações irregulares na região de encosta, que eu acho que merece, talvez, até que ponto que isso, o que é o irregular nessa condição, né? Eu entendo o que você está falando, mas a gente até problematizar isso, porque é compreender um pouco a própria questão que eu acho que é importante nesse curso, que é a lógica do mercado imobiliário, né, em que essas áreas ficam disponíveis, né? Então é um lugar para poder estar na cidade que não tem política habitacional como um elemento importante na própria estruturação, né, na trajetória da formação das nossas cidades, na exclusividade do Belo Horizonte, né, as cidades brasileiras todas estão passando por isso. E aí não é discordando de forma alguma, mas a gente talvez problematizar isso um pouco mais, para que a gente possa talvez ser mais eficiente, né, ou compreender melhor o que é o próprio zoneamento que vocês vão estabelecendo depois. Tem uma coisa, sabe, vai lá naquela parte da circunstância, que vocês escolhem a circunstância que vocês vão trabalhar. Eu acho que é uma circunstância. Vocês escolheram o fundo de vale, né? A gente estava até trocando a ideia aqui. Eu acho que vale a pena, talvez, refletir um pouco mais sobre isso, que a impressão que eu tive que vocês estão ainda trabalhando dentro de uma perspectiva que está um pouco estabelecida já entre nós, que é resolver o problema. Sabe? Você chega lá, está lá no fundo de vale, onde você fica vendo a merda, o tal do esgoto supitando para tudo quanto é lado, essa coisa toda. E aí a gente começar a tratar isso desde as partes mais altas até chegar lá, talvez deixar isso mais claro, tá? Porque isso na hora que vocês delimitaram isso, assim, isso para mim se perdeu um pouco, tá? Não ficou claro. Eu não sei, porque o Ribeirão, ele vem numa área mais de encosta, né? Caindo. Um trecho pequeno, quase perto do Capão, que ele está mais plano. Então, ele na realidade, ele vem mais direcionado a uma área de encosta e só o final dele que é no fundo do vale. O curso tem uma declividade alta. Sim, grande, mas eu acho que é deixar esse elemento mais evidente, porque ele deu a impressão que
ainda trata a coisa só lá no fundo, ainda pouco integrado desse jeito. Agora, na hora que você explica, isso vai ficando mais claro, entendeu? Deixar isso mais contundente. Especializar a diretriz, deixar essa informação mais relevante, porque ela é importante, né? E aí, só em cima da fala do Eduardo, porque eu sei que através do Estado a gente vai conseguir avançar algumas coisas, mas eu não consigo deixar de esquecer que o Estado é a forma política do capitalismo. Tudo que é a forma que lembra o capitalismo, que é o estrume do capeta, segundo o Papa que morreu, não dá para ficar tranquilo, sabe? Assim, então, todas as vezes que eu falo enquanto algo que remete a isso, eu tenho que falar com desconfiança, assim como eu tenho que desconfiar de um profissional que parece que é muito legal e tal, mas que ele não presta, na essência, que é o arquiteto urbanista, porque ele também trabalha para essa forma política de trabalho. E aí, assim, nesse sentido, não é negar, não, mas é a gente chegar e perceber que na hora que eu for operar isso, por mais que tenha essa contradição, não dá para botar fé nisso, porque isso sempre vai ser um problema, assim como não dá para botar fé na gente, sabe? Porque a gente já é um problema de nascença, a gente já vem podre, então a gente precisa de repensar a nossa trajetória, e isso não quer dizer que o desqualificar simplesmente a profissão, mas é o tempo todo ver ela com muita crítica, né? E só um último comentário, essa vista que você trouxe muito no seu relato, que é essa vista da rua, né? Do olho. Aí é interessante porque eu achei legal o seu comentário, que vocês usaram sempre a mesma base. Eu acho que isso é essencial, porque vai ajudando a entender. Agora, essa base mais ampliada, na hora que a gente perde esse olhar da rua, ela não serve para quase nada, né? E eu tenho, por exemplo, na minha disciplina, eu estou tentando o tempo todo trabalhar junto com outra disciplina lá na PUC, que fica tentando levar as pessoas a entender QGIS, como é que opera isso e tal. Aí o pessoal começa a ficar usando só essa merda, assim, fica trazendo dentro de todos esses mapas, achando que isso vai resolver o problema, mas na realidade só agrava o problema, e aí você começa a tomar algumas decisões, como o macrozoneamento, que vocês fazem, e não estou querendo dizer que vocês fizeram isso simplesmente, como é que isso é cruel, assim, desconsidera vários elementos, são esses elementos que você trouxe, que é na hora que o cara está no nível da rua, que é onde ele percebe o problema, e é ali que eu preciso de estar operando. Eu fico pensando lá no seu trabalho que você está sobre mestrado, quantas vezes que se tomou decisões para intervenção em vila e favela a partir dessa perspectiva, onde eu não considero o chão, né, o olhar do observador, aquilo que eu experimento no mundo de forma imediata, para poder pensar. E não é de forma alguma desqualificando essas visões mais amplas, são importantes. Mas elas não são nunca suficientes para poder dar conta. Eu acho que o seu relato vai mostrando isso, tá? Vai mostrando o quanto isso é importante. É isso. Eu só queria fazer uma colocação, que é exatamente porque a gente teve a oportunidade de ter essa visualização, de verdade a gente queria indicar uma opção diária de trabalhar. Esse pedaço importante, nós tivemos uma dificuldade muito grande de ter que tentar definir que tem que ter um pedaço só para trabalhar. A gente queria ter trabalhado uma opção de coisa, mas não tem. Porque numa abordagem de assessoria dá vontade de trabalhar. Dá vontade, não é isso que é importante, isso que é importante. A gente não, e nós tivemos que escolher. Aquilo que eu posso ajudar vocês, que tem eu acho que o grupo exemplificou muito bem. E quando eles pegam aquele mapa, né, de 1995, essa mancha que vocês estão trazendo vai ser o que está como depósito aluvial, né? Tudo bem isso que você coloca, né? Que tem mas só isso não vai definir que aquilo é uma nanobacia, sabe? Então aquele outro mapa, na hora que você sobrepor, vai ajudar vocês a ampliar um pouco mais. E aí vou trazer outro ponto. Geotécnico, né? Isso, geotécnico. O que o grupo fez muito destrinchadamente, eu acho que pode ajudar vocês a definir melhor essa área. E aí outra coisa que eu acho que pode ajudar muito, que ao invés de vocês usarem a nomenclatura convencionais SBN, utilizar a nomenclatura que a Cris apresentou na aula dela, que ela traz do nível, né, que é solução estruturante e solução não estruturante. Dentro da solução estruturante, as difusas e as de fundo privado.
Porque se vocês trazem essa nomenclatura e trazem também o recorte dentro da geologia urbana, vocês vão conseguir, por exemplo, explicar como que aquela solução que vocês trazem para o campo de futebol, né, que ela é uma solução estruturante, parecida com as soluções de fundo de vale, no entanto ela é difusa. Então ela vai segurar um pouco de água e vai fazer com que se diminua, por exemplo, essa é a aposta, né, a infraestrutura cinza do fundo de vale. Então acho que essas chaves que foram dadas ao longo das aulas podem ajudar vocês. Né? Primeiro, o que o Danilo trouxe, que é o mapa geológico, segundo esses conceitos que a Cris traz, né, do trabalho do Nilo lá de 2003. Porque aí vai fazer com que vocês saiam desse lugar de convencional, SBN, mas pensar mesmo esse recorte, que o objetivo final seja diminuir as infraestruturas cinzas e ampliar esses verdes azuis. Né? Então, e a difusa é uma forma que ela pode ser cinza ou verde e azul, né? Vocês lembram disso, né? A difusa, por exemplo, essa que vocês trazem da quadra, ela é uma solução cinza. No entanto, ela é uma solução que não é uma grande obra igual é a do fundo de vale, e ela tem uma alternância de uso, né? Ela é quadra e no evento climático extremo ela segura. Então, assim, é muito diferente isso que vocês estão trazendo. E aí eu acho que vocês pegarem esse que a Cris traz, vai ajudar vocês a reforçar esse argumento. E aí também, esse dos convencionais acaba não ajudando muito, mas quando vocês trazem com essa outra leitura que a Cris pega do nível com a leitura geológica que o Danilo trouxe na aula dele, assim, vai ajudar a refinar essas arestas, assim, e ficar bem bacana. Assim. Eu queria só fazer uma observação, vocês estão vendo. Só para não se perder. Eu acho importante isso que vocês colocam de trabalhar as duas escalas, né? A escala macro, aérea, né? Que nós estamos atrelados, e a do corpo, né? Eu acho que ela é fundamental, mas também acho que diz respeito ao momento do trabalho que a gente está, a fase, né, que a gente está, porque a gente está tentando compreender esse espaço para depois particularizar as circunstâncias, né? Apesar da gente estar tratando esses conceitos o tempo todo de circunstâncias, falar da importância do relato do morador, sendo muito franco, a gente não fez isso. Né? Assim, a Regina acabou fazendo porque a Regina é moradora, a Regina esteve lá, né? Mora perto, mas assim, tem um conhecimento muito maior do que todas nós do grupo sobre a região, mas eu acho que é só importante esclarecer que não é que foi negligenciado, acho que são questões de momentos de trabalho. Assim. E sobre a questão usando a nomenclatura que nós usamos, né, de convencional, eu acho super pertinente isso que você trouxe, que a gente vai procurar saber, mas o que a gente quis dizer com isso, na verdade, é só para não negar que existe. A gente andar junto. Entendeu? Tem que ter base. Para não negar. Eu entendo que o espaço acadêmico é um ambiente que a gente tem de pensar, realmente, extrapolar, pensar em novas soluções, sair dessas indicações convencionais de infraestrutura cinza, né, que o Renato menciona, mas eu particularmente, como pessoa que trabalha no poder público, eu tenho dificuldade de negar a realidade. Entendeu? Eu acho que, inclusive, isso é uma coisa minha, tá? Não estou falando enquanto do grupo, não. É uma dificuldade que eu tenho e que muitas vezes é um ponto de choque entre poder público e academia. Sabe, assim, eu acho que a gente precisa andar junto e entender que as duas realidades estão postas, assim, e todo mundo tem a contribuir. É claro que a gente tem que romper uma lógica, né, Thiago, assim, capitalista de produção do espaço e não continuar reproduzindo esse tipo de solução achando que está tudo bem. A gente sabe quais são os problemas que elas trazem, mas é só de não fechar os olhos para que ela existe, né? E que muitas vezes nós, como planejadores, é o que está disponível para a gente como recurso. Né? Então, assim, quando eu estou do lado de lá, o que eu posso fazer? Né? Assim, claro, tem editais, tem programas, como esse cara mesmo começou com... a gente vê mais no terceiro setor, né? Muito mais. Acho que até Belo Horizonte tem trabalhado muito com essas outras, com SBN, enfim, com outras soluções mais alternativas, mas a gente vê sempre o terceiro setor atuando mais nisso. Então, só como uma reflexão mesmo. Eu queria fazer também uma outra colocação. É muito novo esses conceitos, né? E talvez ainda não deu tempo de explorar de fato, né? Eu nessa acredito várias não dei conta de
ponto-chave para a gente começar a romper essa lógica profissional. Esses termos são também encontrados no decreto de 2020. Então, na verdade, você já está no doutor, né? O decreto já usa esse termo, solução não estruturante, solução estruturante, ECM, então, só para a gente também ter em mente essas datas, né? A gente está em 2025, o decreto é de 2020, e eu acho que essa chave que a Cris traz comigo também é uma chave para a gente não ficar nessa separação possível, realidade, mas porque o decreto também está trazendo, provocando a gente técnico, né, a pensar essas soluções também. Então, o primeiro contato que eu tive assim, com esses conceitos foi aqui, nesse tempo curto. Então, é justificando que a gente, é só para mostrar que, né, que a gente não incorporou muito. Porque eu não prestou atenção na aula. Talvez seja um pouco isso. Talvez seja um pouco. Mas é porque é tanto conteúdo. E a gente não aprende nem ensina a desenhar isso, né? Na faculdade eu tive acesso a tudo. Vamos colocar uma coisa, só uma coisinha rápida, porque eu acho que tem um outro componente, a gente falando aí muito do poder público, da maneira como o poder público age, mas rodando no local a gente percebe que a própria população também raciocina meio que nesse contexto, tem alguma coisa cultural. Por exemplo, rodando lá a região, o Céu Azul é um bairro que tem ruas muito largas, então eles mesmos se definem como, juro por Deus, a gente mora num lugar que tem as ruas bacanas e tem o pessoal do lado de lá que mora num lugar que as ruas não são legais, porque as ruas são estreitas. Eles mesmos fazem essa distinção, entendeu? Então, assim, tem alguma coisa também que é um pouco, que está no coletivo, igual o pessoal que criou uma área lá que é o condomínio fechado. Uma senhora mora num condomínio fechado, você nem existe esse condomínio fechado, mas ele mora num condomínio fechado porque ele se botaram um portão e fechar a rua. Entendeu? E quer esse status de morar no condomínio fechado. Então, tem alguma coisa também que é do local, tá? Comentários que não querem dar. Só complementando tudo aqui que foi bem falado, principalmente pelo professor Eduardo, aqui, né, da atuação de vocês, como a gente percebe isso do trabalho, eu acho que o mérito grande do seu, essa oportunidade que você teve, né, gente, realmente conhecer essa área como um todo, né, ter visto isso tudo. Mas aí, o que eu senti aqui agora, um pouquinho, foi justamente todo esse conhecimento local seu, ele ainda não foi tão transcrito para a apresentação, né? Eu acho que essa análise que a gente está aqui, que eu particularmente bato na tecla, e lá mora comigo, a gente entender essa análise físico-geológica, ela ainda não bateu. Tanto que as soluções que vocês já pré-definiram, muitas delas não batem, como muito que a gente ficou aqui conversando no sábado passado inteiro sobre isso. Água florando no asfalto, então eu não posso pensar numa solução de infiltração para esse lugar, porque senão eu vou estar potencializando uma situação que já está ocorrendo que vocês observaram muito bem. Então eu acho que faltou, e talvez o que a gente vale a pena a gente focar aí nas orientações, nas conversas, nas análises suas, é justamente trazer essa análise empírica que você fez de ir, de passear, de ver, de observar isso tudo, com essa análise mais técnica, com todas as informações que a gente tem, e bater isso de uma certa forma e começar a entender com as premissas, com as soluções, para que vocês vislumbram o que está realmente de acordo ou não. E a segunda coisa só que eu queria comentar eu estava até falando em off com o Thiago aqui, Danilo, já falei, você já sabe, eu acho esses termos, essas coisas balela, eu acho que é vender produto que fala que é verde ou não. Eu realmente não vejo por essa forma, né? Eu entendo que as soluções elas têm que ser adequadas, independente de como elas são feitas. Se é cinza, se é verde, se é azul, se é laranja, se é roxa. Né? Eu acho que é muito difícil chegar numa região de Vila e favela e falar para o cara que ele tem que inventar uma estrutura mirabolante, sempre que ele tem acesso a uma manilha de concreto que ele compra em qualquer depósito, a uma telha, cerâmica, ele pode fazer um sistema de drenagem ali. Então, soluções adequadas. Então, eu acho que trazer isso, entender isso, eu entendo que no primeiro momento é muito mais fácil adaptar as soluções convencionais do que a gente inventar soluções mirabolantes que seriam mais adequadas ou não.
Né? Então, acho que tem processos também. Então, nesse caso, eu entendo e vejo de uma forma muito boa de a gente tentar também pensar por esse caminho, talvez, de soluções que estão aí, que são adaptadas de uma forma muito mais simples, mais fácil, que qualquer um pode fazer, qualquer um pode atuar e qualquer um pode fazer a manutenção disso que você propõe. Né? Então, eu acho que foram esses dois pontos só que eu acho que a gente tem que avançar. As proteínas que a gente Léo? Pode falar, você tinha levantado a mão? Não, porque eu vou fazer mais um comentário geral mesmo. Né? Pode. Não, eu queria, eu até me sinto assim, um pouco constrangida de falar, porque faz tempo que eu não frequento o curso, estou tentando voltar, se algum grupo quiser na vontade. Mas, já me candidatando, mas assim, eu queria fazer um questionamento meio provocativo, assim, para o curso mesmo, né? Porque eu não entendi. Diagnósticos foram feitos, né? Diagnósticos técnicos e algumas propostas. E eu senti um pouco falta, não dos grupos em si, mas do curso também possibilitar um auxílio para que o diagnóstico fosse mais participativo. Assim, eu entendo que uma formação em ATIS pode cair naquela mesma questão daquele planejamento, né, do escola até, aquela leitura técnica para depois passar o contato com as pessoas. Eu entendo assim, que tem que ter realmente uma afinidade, né, um entendimento técnico dos grupos para atuar lá, mas eu acho que sempre é colocado assim, né, talvez essa percepção de alguém que mora lá no fundo, claro, mas assim, eu acho que aí tem uma coincidência de que o grupo tem alguém de lá. Mas assim, até nos planos de risco, isso já está sendo assim, questionado nos planos elaborados municipais, de uma forma geral, principalmente em cidades que não têm essas bases como o BH tem. Assim, eu moro em Preto, assim, quando eu vejo esse tanto de dados sendo cruzado em uma semana por pessoas que foram lá uma vez, eu fiz uma visita técnica lá, e eu continuo sem entender nada do lugar, né? Eu acho que assim, parece um concatenamento de ideias, assim, um pouco que você viu muito do imaginário, sei lá, as compreensões técnicas que a gente aprende, sendo que se a gente conversasse com mais pessoas, a gente, que é uma coisa que não demandaria tanto tempo a mais, às vezes, em outras visitas, a gente teria uma percepção do lugar muito mais aprofundada e ampla, né? Então, eu acho que já parte de uma percepção técnica que ignora muitos aspectos da realidade, né? E não porque o grupo não quer, o técnico não quer, mas eu acho que isso tinha que ser estrutural dentro de um trabalho de formação em ATIS para que isso se multiplique, né, nos profissionais que estão sendo formados aqui, né? Para que a própria base do diagnóstico seja participativa, né? Não só na parte assim, entendemos. Agora vamos passar para as pessoas o conhecimento que a gente adquiriu, essa leitura do território que a gente adquiriu em uma visita e conversou com uma pessoa, né? Então eu acho que volta naquela questão de leitura mídia, assim, um pouco, né? Da minha visão. Então eu acho que talvez seja uma possibilidade de ter um contato maior com o território a partir das pessoas, da memória dos desastres também, que é uma questão muito levantada ultimamente, porque as pessoas sabem, né, assim, eu estou falando de risco, mas claro que uma visão holística, assim, né, da natureza, do lugar, da leitura do território. Mas assim, se a gente vai lá e percebe uma mancha de inundação que vem da cartografia, vem de dados da cartografia, e também de alguns sinais que a gente vê ali, a pessoa que mora ali tem uma visão muito mais profunda sobre isso, né? Então, assim, talvez de ter a possibilidade, dentro do curso, de ter já essa interação, né? A questão da assessoria, né? Já na fase de diagnóstico, assim, você queria pontuar. Eu concordo com você e eu tenho que dar uma explicação disso, porque assim, chegar nesse ponto que você está falando aí é um investimento, né? Está no horizonte nosso aqui ter uma estrutura que chegue a
uma residência em artistas, né? Então, eu entendo isso aqui como um processo de construção. Tanto que nós estamos trabalhando em paralelo com a formação de 2 professores e um agente comunitário, que é o início de uma relação que futuramente a gente vai conseguir chegar aí. Enquanto isso, a gente vai a própria ideia de circunstância, que o Thiago mencionou, a circunstância só é circunstância de fato quando o habitante da circunstância ajuda a delimitá-la, porque ela é calibrável. Ela pode ser uma bacia, mas ela pode ser um quintal, né? Então, isso na verdade está no horizonte nosso, mas está longe de chegar em nenhum, tá? Agora, alguém controla para mim, porque eu perdi, porque está Eduardo, O Léo que ia fazer os comentários finais. Não, mas você Eu estava perguntando para você se você teve a oportunidade de ver o filme do André Carvalho sobre os carros, e também na primeira conversa a gente apresentou um pouco desses estudos que a gente fez por um tempo com os moradores e tal. Eu acho que tem um ponto também que a gente fica muito ansioso como arquiteto de fazer aquelas profissionais oficinas, né? Qual a parte que você quer? Eu acho que tem um texto muito legal do Dumont, faz a gente refletir também sobre esses processos chamados de participativos, sabe? Que de fato a gente palestra de sexta. Que é a palestra de sexta que eu fico ansiosa, que é a da Ana, que eu recomendo muito antes. Porque às vezes eu acho que a gente vai muito ansioso por esses momentos de oficina e tal, sem antes fazer uma base, sabe? Assim, que eu acho que está sendo construído, sabe? Então, acho que também a gente tem menos ansiedade de pensar as coisas em camadas, ajuda a gente a fazer processos participativos menos para em 2D e mais efetivos, sabe? Eu acho que esse é o objetivo, assim, aos poucos. Então, assim, o que a gente pensou nesse início foi assistir o filme do André Carvalho traz, nessa leitura do Debate do Capão. Na primeira palestra que eu fiz, eu trouxe um pouco de como a gente coletou os dados, né, dos álbuns de família desses moradores, eles trouxeram pistas de como que esses bairros Lagoa a Lagoa foi aterrado, gerando discriminação. A gente trouxe essas imagens do grupo do museu, né, que acaba de falar. Então, assim, a gente trouxe um pouco desse resumo e a ideia é a gente se preparar para esse encontro, porque eu acho que às vezes a gente gasta um tempo da população. Então, a nossa vontade de fazer esses processos e isso depois não vira nada. Então, acho que a gente está mais assim, indo aos poucos, mas esse é o horizonte, sabe? Mas a gente fazer isso de forma mais qualificada, assim, porque, não sei, assim, eu já participei de vários, assim, essa é a minha vontade. E aí eu vou fazendo uma autocrítica também desse tempo que eu gastei dos moradores, assim, de coisas que, né, latinha, já todo mundo que está aqui, então acho que a gente agora dá um passo atrás, repensar, ver tudo que a gente fez, gastando tempo dos outros, sabe? Assim, às vezes a gente recebendo os moradores não, né? E a gente pensar isso de uma forma mais. Eu queria só aproveitar a sua fala para falar, o contrato do André vai sair esta semana, se Deus quiser. E aí os grupos já vão planejar as visitas com ele. Eu estava querendo trazer ele aqui no sábado que vem para já começar esse contato, mas vamos arrematar. Bom, na verdade, gente, eu vou fazer mais alguns comentários sobre, né, as apresentações, mas tentar só pontuar, né, algumas questões que eu achei legal, assim. Primeiro, assim, como no trabalho urbano, né, é legal a gente trabalhar com essas diferentes escalas, né, a gente vê de longe, né, que é a escala da bacia como um todo, depois desce para uma escala da circunstância, e desce para uma escala de uma pequena circunstância, né, que foi o que os grupos fizeram, dando zoom aqui na escala do lote, né, dos quintais, né. Então é importante a gente fazer esse bate-bola das escalas, né, assim, eu acho isso fundamental, né, tanto na parte de detectar, né, assim, entender os problemas, as questões, como na parte das soluções. Aí me lembrou muito do nosso trabalho lá no Cercadinho, que a gente foi para a escola, entendeu a circunstância que contribuiu para a escola, né, descer para essas pequenas circunstâncias que contribuem, às vezes, com Nós descobrimos até o que não dá na escola. Então, assim, então a gente foi, depois subdividiu em circunstâncias menores para entender o problema, às vezes, da escola, né, assim, legal, né, isso bem bacana. A questão da organização por dados, né, que a lógica de eu entender as camadas, né,
estudar elas primeiro, às vezes separado, mas cruzar esses dados, né, essa sobreposição de dados, né, de camadas, super importante, né? Nessa parte do diagnóstico, né, ou seja, esse cruzamento de dados também através de visitas, dados técnicos, fotos, né, ou seja, tudo isso, né, faz parte do nosso trabalho. Aí a fala do Eduardo eu achei legal quando ele fala, essa questão do risco, mas como está lá, né? Então, assim, eu achei legal esse comentário, né, assim, de entender também como está lá, né, soluções formais e locais, né, de infraestrutura, né, de conduzir a água, de relação com o córrego, né? Então, assim, como é que está sendo construída essa relação com o córrego, né, de transpor o córrego, né? Assim, então, assim, em alguns casos você vê que a rua não vai, não cruza, né, então fica, né, aquele lote que já dá direto para o córrego, né, como está sendo construída essa relação. Aí vem com essa última fala, né, assim, que essas análises devem considerar as pessoas do lugar, né? Então a gente teria que juntar, né, a análise do EDES, né, por camadas, mais a legislação, o treinamento, mais as pessoas do lugar, né, assim, né? E de certa forma, assim, tentar cruzar dados, né, para construir essa síntese, né? Identificando pontos importantes, né, pontos de interesse, né, problemas, questões que devem ser trabalhadas. Aí o grupo 1 fez uma análise que eu achei legal, que desceu para 2 pontos, né? Um ponto 1 e um ponto 2. Aí a partir desse ponto 2, aí a ideia de descer para essas subdivisões menores, para entender às vezes, né, o que influencia aquele lugar, né? Fez a relação com escolas também, que eu achei legal, os equipamentos, né, de suporte, às vezes da região ali, da bacia. E que de certa forma essa síntese, né, assim, trazendo esses pontos, problemas, potencialidades, é o ponto de partida para a gente pensar essas estratégias, né? Então, assim, é o primeiro passo, né? Aí é legal que os grupos tentaram já identificar zonas, né, dividir isso através de zonas, através de áreas, né, como topo, imposta, fundo de vale, né? E que, de certa forma, assim, eu consigo entender isso, né, construindo essas premissas, né, essas diretrizes, eu começo a pensar nessas possibilidades de medidas, né, e que as medidas às vezes vão ter parâmetros que vão auxiliar nessa definição, nessa escolha, né, essa ideia dos locais de implantação, como a gente desceu, né, para o lote, para a rua, para o fundo de vale, né, assim. Então, assim, são muitas questões que às vezes a gente tem que levar em consideração. Aí tem um grupo que fez um apontamento que eu achei legal, os lotes próximos ao córrego, né? Então a gente começa a descer a questões que são super interessantes e importantes da gente considerar, né? O levantamento de ideias, né? As obras análogas que vocês levantaram, que eu achei legal para, né? Até para questionar algumas soluções, essa vai dar certo, essa não vai dar, né? Que a ideia, por exemplo, do telhado verde, né? Eu achei interessante porque a gente saiu com outras referências de fora, né? Vimos às vezes um exemplo, né, do Brasil, que é difícil, né? Em alguns trabalhos que a gente fez, a gente vê que as referências sempre vêm às vezes de fora, né, do que às vezes propriamente daqui, né? Essas propostas locais, assim, é interessante a gente ver que já, né, e considerar isso no nosso trabalho, né? Então, assim, eu fui fazendo esses apontamentos, essas anotações aqui, esse apontamento, que eu acho, assim, todos os pontos que eu acho muito interessantes para a gente considerar nas próximas etapas aí. Beleza? Mas parabéns para todos os grupos, foi bem bacana. Joia. Eduardo e Lucas querem falar? Eduardo, rapidinho, por favor. Não, eu vou dar para o Espírito. Segue o voto em anexo. Aí eu boto o comentário geral e dá desculpa dizer. Lucas. Tem uma coisa que você estava meio criticando tal sobre, sei lá, grupos de zoneamento, mas é porque no próprio escopo do trabalho a gente pediu por isso. Olha, a gente definiu princípios de atuação, então a gente chama que juntar uma área para propor uma coisa pura. Agora não estava no escopo do trabalho, entendeu? Aí uma coisa que eu acho que todos os grupos, eu acho que eles pecaram um pouco, foi naquela questão tipo assim, de noção de bacia como sistema. Porque a gente chegava, delimitava a nossa circunstância e as outras circunstâncias a gente não assim, o que influencia para a minha circunstância? Eu tenho o mesmo quanto da minha circunstância, ele é compartilhado com alguma outra, o que eu posso talvez pensar na bacia do Capão para reduzir a mancha de inundação lá do Piratininga,
Eu acho que se a gente tivesse feito a delimitação nas outras circunstâncias, para manter essa noção de bacia, quem tem que contribuir para quê, eu acho que essa análise ficaria um pouco mais completa, assim. Por isso que eu acho que o que eu queria dizer de macro influenciou o micro era justamente disso, a gente propor para o micro, mas sempre tendo essa noção do macro e dessa contribuição dos caminhos das águas para tomar a decisão. Porque eu acho que assim, os grupos eles pensavam em bacia, aí delimitavam a circunstância deles e esqueciam das outras.